Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de História aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. O pessoal que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um oi. A galera que está assistindo a aula em Novo Santo Antônio, apareçam aqui no nosso chat. Eu sempre falo da importância da participação de vocês, porque dessa forma a nossa aula ela fica bem mais interessante e fica bem melhor da gente conseguir aprender, tá certo? Então, vão aparecendo aqui no nosso bate-papo. Na nossa aula de hoje, a gente vai discutir sobre culturas juvenis. Então, a gente vai entender um pouco sobre o significado do que é cultura, o significado do que é juventude, e vamos analisar aqui algumas identidades sociais quando a gente pensa na juventude, né? A gente vai falar sobre manifestações artísticas, culturais. Então, vai ser uma aula bem interessante. É um tema que é atual, que faz parte aqui do nosso cotidiano. Então, vai ser legal a gente fazer essa discussão, tá bom? Então, você que está aqui, cadê o pessoal de Novo Santo Antônio? Eu estou vendo que vocês estão conectados, então, por favor, pessoal, apareçam aqui no nosso chat, os professores presenciais, eu sempre digo isso. Gente, apareçam no chat, vamos aqui, eu quero saber se vocês estão aí, porque as nossas discussões elas ficam bem melhores quando vocês estão aqui participando, tá certo? Então vamos lá, hoje, dia 26 de agosto, vamos discutir sobre cultura, vamos discutir sobre o que significa essas culturas juvenis, tá bom? Então, por exemplo, para a gente poder fazer essa discussão, eu trouxe aqui um trechinho de uma música que o nome é Rap da Felicidade, que foi um sucesso na década de 90, nas vozes dos MC Cidinho e Doca, mas que continua ainda sendo conhecida até hoje. Então a letra ela diz o quê? Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Então, se você já ouviu essa música, e eu acho que provavelmente vocês já ouviram esse refrão, né? A Ruth, nossa intérprete de Libras, está dizendo aqui que já ouviu. Então, coloca aí no nosso chat. Aqui, gente, essa letra, ela mostra uma relação, né, na ideia do jovem com o lugar, com um bairro, com a comunidade em que ele vive. Então, inspirados aqui nessa canção, a gente pode compreender que, deixa eu colocar aqui nossa canetinha, a gente consegue compreender que a rua, ah, tá certo, então. A gente pode compreender aqui que a rua, gente, ela e a comunidade em que que a gente vive acaba tendo um impacto muito profundo na formação da nossa identidade. Lembra que a gente já discutiu aqui que o ser humano é um ser social. A partir do momento que nós nascemos, nós estamos interagindo com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente interage com a família, que é o nosso primeiro grupo social. Depois, por volta dos 2 anos de idade, a gente vai para a escola e vai conviver com um segundo grupo social. E a partir desse momento, a gente vai criando as nossas próprias experiências. É dentro do meio social, é dentro desse coletivo, que é a sociedade, que a gente vai formando a nossa identidade. Então, todas as pessoas e todas as coisas que estão ao nosso redor impactam quem a gente é. Então, por exemplo, eu sou a Kelly, eu recebi uma educação da minha família, depois uma educação da escola, depois eu fui crescendo, fazendo o meu próprio grupo de amigos, né, formando a minha identidade, entendendo quais eram os meus desejos, os meus interesses, os meus sonhos. Então, são as minhas experiências dentro dessa sociedade que vai formando quem eu sou.
né? E vocês aqui, a gente está falando, né, de uma juventude, né? Na ideia, a juventude no Brasil, ela vai ali até os 29 anos, até os 30 anos de idade. Essa faixa etária ela tem crescido um pouco, né? Porque a gente tem muito uma cultura, a cultura do Brasil, geralmente as pessoas elas moram na casa dos pais, elas levam um pouco mais de tempo para poder sair, também por uma questão social. Então, primeiro eu quero que vocês entendam que a ideia é essa, né? A gente vai formando quem a gente é dentro da sociedade. Então, quando a gente fala aqui da música do Cidinho e do Doca, em que ele diz: "Olha, eu só quero ser feliz", onde? Na favela, que é no lugar onde ele vive. Então, ver como território, ela impacta muito quem a gente é, né. Então, aqui tem alguns marcadores sociais. Então, eles estão dizendo: "Olha, eu só quero ser feliz na favela", que é onde eles nasceram, e ainda tem uma noção de classe, que é de que eles são pobres, né. Então, 3 coisas marcam, de fato, as nossas experiências sociais. Então, a gente está falando aqui de raça, de classe e de gênero. Quando a gente analisa o Brasil, é impossível, a gente sempre olha esses 3 recortes, né, a raça, a classe e o gênero. E é justamente o que eles fazem aqui um pouco nessa música, né. Então eles estão dizendo: "Olha, é o sentimento de esperança, de que eles vão conseguir ser felizes em algum momento no local onde eles nasceram". E, gente, o local onde a gente nasce é muito forte para a formação de quem a gente é, né. Então aqui, você que está assistindo essa aula, você nasceu na América do Sul, no Brasil, na região Nordeste, no estado do Piauí, aí na tua cidade de Novo Santo Antônio, então isso vai ter um impacto muito profundo sobre quem você é, sobre o que você acredita, né, de que forma que é a tua identidade. A gente, lá na sociologia, a gente discute muito sobre isso, né. Na ideia da gente dizer assim: "Ah, professora, mas existem alguns temas que a gente não pode discutir nunca, como o futebol, a política, a religião". E a gente aprende lá na sociologia que a gente discute tudo isso, porque tudo isso impacta quem a gente é. Então não tem como eu viver dentro de um país e eu não falar sobre política. Né, lembrando que política não é apenas processo eleitoral, política é todo dia, é a consciência que eu tenho sobre os meus direitos e os meus deveres dentro de uma sociedade. Então não é só uma questão de gosto, né, quando eu digo assim: "Ah, todo mundo gosto, cada um tem o seu", né, beleza, cada um tem seu gosto, seus desejos, mas isso também é construído dentro da sociedade. Ninguém nasce aqui, quando nasceu, tá lá com 1 minuto de vida e já tá falando: "Ah, eu só gosto da cor vermelha, o meu cabelo eu quero alisar, eu sou heterossexual". Ninguém, gente. "Ah, o meu time é o Corinthians". Não, a gente não tem a nossa identidade formada na hora que a gente nasce. A gente vai formando a nossa identidade. É por isso que a gente diz que a identidade é uma formação, é uma construção social. Porque a partir do momento que eu nasci, eu vou me construindo, eu vou entendendo quem eu sou, eu vou entendendo o que faz sentido para mim, quais são os meus desejos, os meus interesses, os meus sonhos. Nascendo e vivendo e adquirindo experiências, tá certo? Então, quando eu falo aqui de culturas juvenis, é para entender que é uma formação da identidade, e a gente forma essa identidade na sociedade. A sociedade é o quê? É um conjunto de pessoas. E na maioria das vezes, pessoas que são diferentes, que têm histórias diferentes, que têm realidades diferentes. E aí eu trouxe muito exemplo aqui para a gente poder pensar nisso.
Então, para a gente poder, né, dizer então, tá, culturas juvenis, vamos primeiro entender o que significa a palavra cultura. Cultura, gente, ela é um termo que possui muitos sentidos, né? Vai depender justamente da forma como tu for usar. Lá na sociologia, a gente entende que cultura é tudo produzido pelo ser humano dentro de um meio social. Então, cultura pode ser as nossas danças, as nossas festas, a festa junina é uma cultura. A cajuína é a nossa cultura, inclusive a cajuína é considerado um patrimônio cultural imaterial do povo do Piauí. Porque é uma somente quem, né, a ideia de que quem nasceu no Piauí sabe fazer a cajuína. É um conhecimento próprio de um povo. É uma arquitetura, né, deixa eu ver o que mais, as danças, a culinária, o nosso idioma, as nossas gírias, tudo isso é considerado cultura. E aí, é muito importante a gente se ligar que não existe uma ideia de cultura superior ou inferior. Cada povo apresenta a sua própria cultura, porque a cultura, gente, olha aí, a cultura, ela é o patrimônio social dos povos. Então, quando eu penso lá na pré-história, que a galera, o Homo habilis, estava lascando pedra uma na outra para criar o fogo, é cultura. Quando a gente entra lá na história com a primeira forma de escrita, é cultura. Quando a gente pensa na população indígena no Brasil, né, que viviam com uma relação direta com a terra, a prática de dormir em rede, de fazer a queimada no solo para a agricultura, tudo isso é cultura. Então a cultura ela é um patrimônio, é a nossa história, é a nossa memória, né. A cultura é quem nós somos. Então eu nasci no Brasil, eu falo português do Brasil, é a minha cultura. Se a gente tem uma pesquisa que fala, né, sobre a evolução da espécie humana, que diz que se, por exemplo, a gente nasceu no Brasil, a forma como a gente pensa, raciocina ali, é impactada pela cultura da região. Se eu vivesse, se eu tivesse nascido no Japão, no continente asiático, eu teria uma nova identidade, eu teria uma nova forma de me expressar. Eu não seria a mesma Kelly, justamente porque a cultura ela tem um impacto muito profundo em quem a gente é, ok? Então, a cultura ela tem muitos sentidos, porque a gente pode analisar a cultura em relação à política, em relação à economia, em relação à sociologia, né? Então, a cultura, gente, é os nossos conhecimentos, são os valores que a gente acredita, são os nossos empreendimentos econômicos, né? Mas lembrando que é o mínimo. Quando a gente pensa que na civilização indígena, vivendo no Brasil, né, antes da chegada dos portugueses, tudo aquilo ali era uma cultura. Então, o povo tinha uma forma de se comunicar, né, e olha que a gente tinha mais de 150 línguas. Então existia ali uma forma de se comunicar, uma forma de trabalhar, uma forma de construir casas, uma forma de se alimentar, tudo aquilo era cultura. Mas quando o europeu, ele chega ao Brasil, ele diz o quê? Olha, isso aí não é cultura. Essa galera não é civilizada. Porque o europeu, ele achava que cultura era apenas o que era compartilhado lá na Europa. Né? Por isso que é muito importante a gente se ligar que não existe uma cultura superior ou inferior. Cada povo tem a sua própria cultura. Então, a cultura, quando a gente pensa na sociologia, na antropologia, a cultura, gente, são os nossos hábitos. Por exemplo, dormir em rede foi uma herança que a gente herdou da população indígena. Provavelmente todo mundo que está assistindo essa aula agora tem uma rede em casa. É o que? Uma herança cultural. As crenças.
também é cultural, né. O Brasil é visto como um país que é muito religioso. Nós temos muitas manifestações religiosas. Esse é um traço cultural do povo brasileiro. É um pouco diferente, por exemplo, no Japão, em que a maior parte da população, ela não tem uma religião. Aqui no Brasil, a galera se diz cristã, então é um traço cultural também, né. As nossas crenças, como por exemplo, aqui a gente não, no Japão não, acho que não, mas em alguns países do continente asiático, a galera come lá a carne de cachorro. Não é estar caminhando na rua, eu ver um cachorro matar, eu, fazer um churrasco do cachorro. Não. Mas existem ali, né, os locais que são apropriados, existe todo um código de ética para poder fazer isso. A gente pode achar que é um absurdo, porque a gente tem uma relação mais afetiva com o cachorro, com o gato, né. Então tu cuida muitas vezes como realmente ele faz parte da tua família, e tá tudo bem. Mas a gente também precisa entender que outras culturas não têm essa mesma percepção. E aí a gente pode dizer: "Ah, professora, mas é errado, é um cachorro". Errado na sua cultura é errado. Eu não posso fazer uma crítica em relação à cultura do outro com o olhar da minha cultura, né. Da mesma forma, a galera na Índia, que tem lá uma tradição de que a carne vermelha, o boi, a vaca é um animal sagrado na religião hindu. Então eles não matam, eles não se alimentam de carne vermelha. A gente aqui é cultura, né, todo mundo gosta, se reúne e faz um churrasco. Aí eu vou dizer: "Nossa, é um absurdo, a galera nunca vai comer um churrasco". É uma questão religiosa, é uma questão cultural, gente. Então as culturas, elas são diferentes. Olha, sim, ainda dentro das crenças, né, das normas sociais, as leis, né. As leis, elas também vão divergir, elas vão se diferenciar de uma cultura para outra. Então vamos pensar aqui, eutanásia. A eutanásia no Brasil, ela é considerada um homicídio, né. Então eutanásia é o quê? É uma pessoa que ela está com alguma condição médica e ela está respirando através de um aparelho, ou ela está tetraplégica, né, paralisada do pescoço para baixo, mas ela tem consciência. Então ela pode chegar para o médico e dizer: "Olha, médico, tô de boas, tô decidindo aqui que eu vou passar por um processo, né, de", existem alguns termos, mas eu vou dizer: "Quero aqui passar por um processo de eutanásia, então coloca aqui na minha veia um remédio que eu vou morrer, eu assino, é isso que eu quero". No Brasil, se um médico ele fizer isso, ele vai estar matando uma pessoa, porque é considerado homicídio. Mas na Colômbia, que é o único país da América do Sul que tem eutanásia, não é. Na Bélgica, na Suíça, não é, porque se entende que é uma liberdade individual. Basta eu ter uma consciência que eu quero aquilo ali. Eu posso comunicar à minha família ou eu posso fazer a própria decisão. Aí tem que ser dentro de um hospital, né, que também é conhecido como suicídio assistido. Então é um procedimento cultural, porque existem países, ó, é uma liberdade individual sua. Da mesma forma, quando a gente pensa no aborto. No Brasil, a gente tem 3 modalidades do aborto que são legitimados, né, tá lá na legislação desde 1940, que uma mulher ela pode fazer o aborto se ela sofreu uma violência sexual, se o feto não tiver cérebro e se o feto apresentar um risco de vida para aquela mulher. Então, nessas 3 situações, o Estado te autoriza a fazer o procedimento. E se a mulher ela tomar uma decisão dela dizer, né, tem lá a medicina fala até que ponto tu pode fazer esse procedimento. E se por acaso essa mulher ela tomar essa decisão, o Estado já diz o que "Ó, aí não dá. Se tu não tiver nessas 3 categorias, tu não pode". E é levantado muito uma discussão sobre as liberdades individuais. Onde fica a minha liberdade individual em relação ao meu corpo? Isso no Brasil, porque em outros países na Europa, na Ásia, é
descriminalizado e é legalizado, né? Então, isso envolve o quê? Questão cultural. Valores morais. O valor moral, o que eu julgo ser certo ou errado no Brasil, talvez não seja a mesma visão lá em Londres, lá na Inglaterra, lá no Japão, lá na Tailândia, lá na África do Sul. Porque, gente, cada cultura ela cria as suas próprias leis. Certo? Então, quando eu penso em cultura, a gente vai se ligar que ela é marcada por religião, pela arte, pela política, pela culinária. Né? Então, cultura envolve tudo isso, e por isso mesmo que a gente fala que é muito diverso, né? Então, muitos teóricos contribuíram para a definição de cultura que a gente encontra hoje, né? Mas é claro que cada um tenta explicar ao seu modo, né? Tentaram explicar que cultura é o que é cultura e como que ela se relaciona, qual é o conceito de cultura que a gente tem. Então, por exemplo, quando a antropologia surgiu, que foi ali no século XIX, ela ligava a cultura a uma ideia de etnocentrismo. Então, os antropólogos criavam hierarquias entre as culturas. Então, entendia muito, né, a Europa ali, ela era muito vista como a cultura base. Por quê? Porque a ideia de cultura na Europa era muito assim: ah, beleza, então eu sei comer com um garfo e uma faca. Ah, beleza, então tu tem cultura, tu é civilizado. Ah, então eu tenho uma noção de que eu preciso sair de casa, ir para um lugar escondido para eu conseguir fazer, para eu conseguir urinar, para eu conseguir defecar. Ou seja, a ideia de usar o banheiro, ah, então tu é civilizado. Isso aí é cultura. Né? Então, a Europa, a ideia da roupa. Ah, então aquela mulher, aquele homem que veste uma roupa, guarda, esconde o seu corpo. Então, tem civilização, é civilizada. E isso, gente, é uma cultura etnocêntrica. É uma cultura de que a cultura que é compartilhada ali dentro da Europa, ela é a base para todas as outras. E isso, gente, não dá certo. Por quê? Quando chegam ao Brasil e vê o indígena nu, diz o que, olha aí, é selvagem, porque ninguém em sua sã consciência anda sem roupa. Mas isso era o europeu olhando para a América, julgando que a nossa cultura era inferior. Aí você diz, ah, professora, mas o indígena andava sem roupa. Sim, daí. Andava sem roupa porque era cultura, gente. Não tinha o tabu com o corpo. Né? Na cultura indígena, o corpo ele não é visto como algo que é pecado. E isso existia no viés religioso da Europa. Ali na Idade Média, o corpo ele era visto como fonte do pecado. Então, o corpo só era para ser utilizado para trabalhar, para tu cansar aquele corpo. Os indígenas não viam dessa forma. Viam o corpo como algo que te leva a se movimentar, que tu pode sentir prazer através daquele corpo. Tá vendo como a concepção ela muda? Então, não dá para a gente ficar olhando a cultura de um povo fazendo comparações, porque não tem como. São diferentes, não é isso? Então, eu trouxe aqui, né, um antropólogo, Franz Boas, que ele modificou esse pensamento a partir das suas observações dos indígenas americanos. E ele relativizou o termo cultura e os parâmetros para a gente poder compreender o que é cultura, né? E aí foi o que ele chegou, inclusive com Gilberto Freire, que a gente estuda demais na história, demais na sociologia. E aí ele chegou, né, o Franz Boas aí, com essa ideia de diversidade cultural. Então, o que é a ideia da diversidade cultural? É que nenhuma cultura ela é igual à outra, gente. Certo? A cultura que existe no Brasil, ela não é igual à cultura que tem no Peru, na Argentina, no Chile, no Paraguai, que são países latino-americanos, nossos vizinhos. E mesmo assim a gente tem uma cultura diferente. Quando se usa o termo índio, isso aí também já é um outro termo que a gente tem quebrado muito isso. Porque quando o português ele chega ao Brasil e ele fala, olha ali o índio,
Ele tinha aquela ideia que o índio no Brasil, ele era igual ao índio do Chile, do Uruguai, do México, do Paraguai, da Argentina, da Colômbia, da Bolívia, da América Central, e não é. Cada indígena, os indígenas no Brasil, eles tinham uma cultura, uma luta pela sobrevivência diferente dos astecas, dos maias, dos incas, dos indígenas da América do Norte. Então, por isso que o termo correto, mais apropriado, é indígena, para dar justamente uma ideia de que é diverso. Então, a gente tem uma diversidade cultural no mundo muito grande. Aqui dentro do Brasil, o Brasil é considerado um país com uma diversidade cultural muito grande. Quando a gente pensa na própria região Nordeste, em que a gente tem 9 estados. Eu estou aqui no Piauí, eu tenho um sotaque, porque eu nasci aqui no Piauí. Provavelmente, não, provavelmente não, né? A gente vai para a Bahia, a galera tem outro sotaque. A gente vai para Pernambuco, a galera tem outro sotaque. Tu vai para o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, todo mundo tem um sotaque diferente dentro de uma mesma região. As gírias, a gente usa gírias aqui, que nem na Bahia usa outra, no Ceará usa outra gíria para falar do mesmo assunto, não é? Aqui dentro mesmo do Piauí, gente, a gente tem sotaque diferente, né? A gente está fazendo as revisões para o pré-ENEM, eu estava em Paulistana. Lá em Paulistana, que já é mais perto de Pernambuco, a galera já tem um sotaque muito diferente de Teresina. Então, isso é o quê? É cultura, é diversidade cultural. Não tem como a gente querer enquadrar. Né? A gente vive dentro de uma sociedade que existe um padrão para tudo, mas não dá para a gente padronizar um traço cultural. Não dá para a gente chegar no Brasil e dizer: olha, galera, beleza, agora todo mundo fala igual, todo mundo vive da mesma forma. Não tem como. Né? Até a própria questão geográfica impacta isso. Então, olha, para a gente poder, de fato, entender o que é uma cultura juvenil, a gente precisa entender esse conceito de cultura. Então, quando a gente fala em culturas juvenis, a gente está se referindo a modos de vida específicos e práticas cotidianas de quem é jovem, né? Do que é considerado jovem. Então, esses modos de vida específica, essas práticas cotidianas expressam significados, expressam valores, né? E não tem como, e claro, constrói novas territorialidades. O que que isso significa? Que, gente, todo mundo aqui, vocês estão no EJA, né? Beleza. Todo mundo aqui passou pelo processo da adolescência. Eu tenho certeza, pelo menos eu espero, né, que quando a gente chega na fase adulta, que é considerada ali, sei lá, tu tá com 18 anos, tu já é maior de idade, então se liga, né? Tu não pensa da mesma forma quando tu tinha 15. Pelo menos, gente, não é para pensar, né? Tudo é uma fase, não dá. Quando eu tenho lá 18 anos de idade, eu não pensava mais da mesma forma quando eu tinha 15. Quando eu estou com 30, eu não penso mais da mesma forma quando eu tinha 18, porque a gente vai mudando, vai se transformando dentro da sociedade. A gente vai passando por experiências no cotidiano e isso vai marcando a identidade, né, a nossa identidade. Então, o conceito de culturas juvenis, nesse contexto aqui, são justamente as crenças, né, da galera que está ali na juventude, os valores, os símbolos, as normas, as práticas, tudo que é compartilhado entre a galera ali, ó, que é jovem, né? Por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu não queria andar com uma pessoa de 30. Eu queria andar com a minha galera, que eram as pessoas que tinham a mesma idade que eu, porque a gente compartilha as mesmas ideias, né? O mesmo contexto ali de vida. É isso, né?
É o natural acontecer. A gente já discutiu sobre isso, né, que é natural do ser humano ele se juntando em grupos de identificações. E é por isso que é importante a gente entender o que é uma identidade social. Então já aprendi aqui o que é cultura, que o simples fato de tu ter nascido no Brasil, na América do Sul, aí na tua cidade, isso aí já marca a tua cultura. A partir disso, a gente entende agora o que é identidade social. Então, a identidade social, ela é um sentimento que faz com que uma pessoa ela se identifique com algum grupo social. A identidade social é a identidade que a gente forma aqui no coletivo. Todo indivíduo ele sofre influências do meio. Então, aqui é Luísa, é isso que está aqui no nosso bate-papo. A Luísa, que está aqui assistindo a aula com a gente, ela recebeu uma educação da família dela, depois ela recebeu uma educação da escola, depois ela foi adquirindo experiências na vida. Ela vai ter uma forma de pensar, uma identidade que pode ser diferente da minha, porque a gente pode ter recebido educações diferentes, não é isso? Então, a ideia da identidade é como a gente vai se identificando com os grupos que a gente faz parte, né? A política, a economia, a cultura, a música, a mídia do país que eu vivo, tudo isso vai impactando na minha identidade. Então, vale dizer que esse processo, gente, também produz a nossa personalidade, né? Então imagina, dentro de uma sala de aula, a gente faz o quê? A gente tem o nosso grupinho, as pessoas com quem a gente se identifica. Isso é normal, é natural do ser humano ele se aproximar de pessoas que são parecidas com ele, né? Então na nossa vida é assim. A gente vai. Quem são os nossos amigos? A galera que tu diz assim, ah. A Ruth aqui é minha amiga. Por quê? Porque provavelmente eu vá ter o mesmo posicionamento político que ela. A gente talvez goste de ouvir as mesmas músicas, talvez a gente goste de se vestir um pouco parecida, talvez a gente goste de assistir as mesmas séries. Isso faz eu criar uma afinidade com ela. Nós temos algo em comum. Então, vou me aproximar dela. Eu não vou me aproximar de uma pessoa que eu identifico que a gente é completamente diferente. Também é algo natural do ser humano. É claro que hoje isso também pode, a gente pode problematizar, porque não tem como a gente viver dentro de uma sociedade em que eu só consigo conviver com quem pensa igual a mim. Não tem como, gente. É por isso que a gente vê tanto conflito diferente. Nós discutimos sobre isso aqui, porque é minha zona de conforto eu conviver com pessoas que parecem comigo. E aí, quando eu convivo com alguém que não parece, se gera um conflito, mas não tem como, né? Porque a gente tem a galera dentro de casa, eu não penso igual a minha mãe, eu não penso igual a minha irmã, que foi criada junto comigo. Por quê? Ela vai ter um período, ela nasceu num período diferente de mim. Eu não penso igual ao meu irmão, porque ele é impactado pelo gênero dele e eu pelo meu. Então são muitas diferenças. A gente vai, por mais que a gente seja criado do mesmo jeito, numa mesma casa, tu ainda vai ser diferente da tua família. Tu ainda vai, tu pode ter semelhanças, mas tu tem a tua própria identidade, certo? Então, a identidade social é a forma como a gente vai entrando dentro de grupos, a gente vai cabendo ali dentro de um grupo com uma ideia de sobrevivência. E isso é incrível, isso é um traço da própria evolução da espécie humana. Quando a gente olha lá para a pré-história, eu falei disso aqui também já, né? A gente vê lá o Homo habilis, que é o quê? Era uma espécie que consegue perceber que lá os australopitecos era uma galera que brigava até a morte. Então a galera achava um animal, uma onça para matar e comer, ah, beleza, vamos embora primeiro se brigar, quando um morrer, a onça é do que ficou vivo.
Achou um lugar para tomar água? Beleza, somos inimigos aqui, bora brigar, quando eu te matar é que eu vou tomar minha água. E o Homo habilis do Australopithecus para o Homo habilis é 1,5 milhão de anos. Gente, é muito tempo. E aí o Homo habilis se ligou que, olha galera, não tá rolando, não dá pra gente ficar se matando. É muito mais interessante se a gente se unir para procurar comida, água e um lugar para dormir. Tá vendo então? É por isso que o nome dele é habilis, né, a espécie, porque ele teve uma habilidade, um tato social, um contato social. E isso, gente, veio como uma herança genética da espécie humana. A gente tem essa necessidade de entrar em grupos. E isso é normal. Todo mundo aqui provavelmente passa por isso. Tu tem ali o grupo de pessoas que tu tem mais afinidade da tua família, né? Talvez tenha aquela prima que tu goste mais, mas tem aquele tio que tu acha um porre. Também vai ter dentro da tua sala de aula, tu vai ter o grupo de pessoas que tu tem mais afinidade. No teu trabalho, vai ter aquela galera que tu gosta mais, tem a galera que tu gosta menos. É natural do ser humano. A gente vai se unindo em grupos de identificação. Um outro exemplo, pensa lá no Big Brother Brasil, que é um reality show, né? E já tem muito tempo que esse programa roda no Brasil, porque dá muita audiência. A gente gosta de observar a vida do outro, né? E um detalhe que tem lá, o que que acontece? É uma competição. Toda semana uma pessoa é eliminada. Uma das primeiras coisas que a galera faz para conseguir se manter é formar alianças. Então, eu formo uma aliança contigo, porque eu me identifico contigo, a gente pensa da mesma forma, né? Então, a Luísa da Costa, que está aqui no nosso bate-papo, eu falo: olha, Luísa, olha, eu gostei de ti, bora aqui fazer uma aliança. A gente é amiga, eu não voto em ti, tu não vota em mim. Aí ela diz: e a gente vota em quem? Eu voto na Ruth, porque eu já não tenho mais nenhuma identificação com a Ruth e eu vou eliminando ela. Num programa rola, né, gente? Na vida real não dá. Mas é isso. As pessoas, a gente vai entrando em grupos como um desejo de sobrevivência. Eu só consigo sobreviver se eu estiver dentro de um grupo que eu sou a acolhida, que eu me identifico. Certo? Então, isso para a gente perceber que durante a infância, gente, a gente tem as nossas experiências, a família, a escola, o contexto sociocultural, e a gente vai crescendo e vai formando a nossa própria ideia, a nossa própria visão de mundo, né? E a adolescência, com certeza, ela é um ponto alto quando a gente fala na construção da identidade pessoal, né? Geralmente é na adolescência que a gente ali é muito certo, né? Das nossas crenças, das nossas opiniões, né? Então, reflete, você que está aqui assistindo essa aula agora em Novo Santo Antônio do Piauí, a Luísa que está aqui no nosso bate-papo. Geralmente, quando a gente está na adolescência, a gente tem muito aquilo ali: ah, não, eu tenho uma opinião formada, eu sou essa pessoa aqui, e acabou. Mas, né, a gente depois cresce, a gente muda, porque a gente começa a ter uma percepção diferente da vida. É isso. Isso também é natural do ser humano, porque a gente vai criando e integrando uma imagem que vai nos definir. E é claro, a gente precisa se conhecer, né, para a gente determinar ali quais são as características da nossa personalidade. Mas é muito engraçado isso, né? Então, por exemplo, eu quando eu estava ali na minha fase de adolescência, nossa, se a pessoa me perguntasse qualquer coisa, eu tinha certeza de tudo. Não, eu quero, eu sou assim, sou desse jeito e acabou. Hoje, se a pessoa me perguntar a mesma coisa, talvez eu nem saiba responder, porque hoje, né, na minha fase da vida adulta, eu tenho muito mais dúvidas, questionamentos do que certezas, que também é algo natural da nossa vida, porque a gente vai, né, teoricamente, amadurecendo. E por que eu falo teoricamente? Porque para a gente conseguir amadurecer, a gente precisa ter uma autorreflexão, uma autocrítica. Eu preciso observar quem eu sou, de que forma que eu me comporto. Então,
Isso aqui é construir a nossa personalidade, a nossa identidade, tá certo? E alguns elementos, gente, alguns fatores, eles vão ser fundamentais para que a gente consiga construir a nossa identidade pessoal. Como, por exemplo, os grupos de pertencimento. A minha família, ela teve um impacto muito profundo em quem eu sou, né? De acordo com o que eu penso. Os meus amigos também, a minha vizinhança também, né. Mas com certeza a família, ela é muito responsável por quem você é hoje, pelo que você acredita, pelo que você defende como certo e errado. Lembrando que não quero dizer que, então a Luísa que está aqui assistindo a aula, ela pensa igual à mãe dela, claro que não. Mas ela foi impactada pela educação que ela recebeu da mãe. Né, da família, tá certo? O sistema educacional, o tipo de educação que a gente recebe também vai moldando quem a gente é, né, na ideia do que é certo, do que é errado, do que é aceitável dentro da sociedade. Eu estou vendo que aqui o nosso tempo está se encerrando, então vamos fazer assim, a gente vai, né, vocês já sabem que a gente vai dar um tempinho de 3 minutos, e na volta eu vou continuar discutindo aqui com vocês sobre os fatores que formam a nossa identidade pessoal. Então fica aí que daqui a 3 minutos eu estou de volta.